A Rússia dos czares. O czarismo foi um sistema político que imperou na Rússia durante séculos, desde 1547 até a Revolução Russa de 1917, durante o século XX. Czar era o título que se dava ao imperador russo. Esse título fazia referência a César, título dos imperadores romanos. Os czares da dinastia Romanov, que ficaram no poder desde 1613 até 1917, governavam de forma absoluta, na qual o czar se confundia com o próprio Estado. Agiam politicamente em função da grandeza imperial e da ampliação de seu poder como déspota. O primeiro czar Romanov foi Mikhail I e o último foi Nicolau II. Nicolau foi assassinado juntamente com a sua família em julho de 1918, após a Revolução Russa de 1917. O czarismo era um regime bastante parecido com o absolutismo dos séculos XVI e XVIII da Europa Ocidental, ou seja, o czar russo, Nicolau II, não fornecia as mínimas condições para o estabelecimento das indústrias. Também a permanência de um arcaico sistema de produção agrícola estritamente feudal engessava a modernização do país durante o governo de Nicolau. Em pleno século XX, a Rússia czarista vivia estagnada, enquanto a Europa Ocidental vivia o auge da industrialização. A Rússia czarista dependia totalmente de um antigo sistema de produção agrícola. Faltava liberdade mesmo para a nobreza, classe social teoricamente livre, mas que vivia subjugada pelo czar. As pressões com esse tipo de regime não demoraram muito a ocorrer. Depois de várias rebeliões, o czar Nicolau II, mesmo transformando o país em uma monarquia constitucional, incluindo o parlamento, foi deposto em 1917 durante a Revolução Russa. A Revolução Russa. A Revolução Russa de 1917 foi um dos principais acontecimentos do século XX. Estourou durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar de seus antecedentes remeterem ao ano de 1905, quando ocorreu a primeira tentativa revolucionária, que teve como estopim o episódio marcante conhecido como Domingo Sangrento. O principal aspecto da Revolução Russa é ela ter sido orientada pela doutrina comunista, desenvolvida pelo filósofo alemão Karl Marx no século XIX, com a ressalva de que tal doutrina foi complementada e acrescida de um plano estratégico por aquele que se tornou o mais importante líder da Revolução, Lenin. Antecedentes da Revolução Russa. Na virada do século XIX para o século XX, a Rússia, então Império Czarista, que vinha sendo governado
por mais de 300 anos pela mesma dinastia Romanov, começava a sofrer pressões de ordem econômica e de ordem política. Um dos grandes problemas que a Rússia enfrentava era o atraso tecnológico. O Império Romanov não havia conseguido ainda promover transformações profundas na área da indústria e permanecia sendo uma sociedade profundamente agrária e com uma população insatisfeita, tanto camponeses e operários quanto a classe burguesa que se formava naquele momento. Para agravar a situação, o Império Czarista gastava boa parte de seu orçamento com guerras, como a Guerra Russo-Japonesa, desencadeada entre 1904 e 1905. Nesse contexto, ganharam força os partidos políticos que buscavam dar representação aos setores da sociedade russa mais insatisfeitos com o regime do czar. Além de partidos de matriz liberal, o Partido Operário Social Democrata Russo destacou-se como um partido de inspiração marxista, porém com grande divergência de pensamento entre seus membros. As tendências divergentes polarizaram-se entre os mencheviques, a minoria, e os bolcheviques, a maioria. Mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques eram liderados por Martov e Plekhanov e tinham uma postura mais ajustada com o pensamento do marxismo ortodoxo. Isto é, defendiam que a Revolução Comunista na Rússia deveria seguir as etapas definidas por Marx. Sendo assim, a burguesia deveria desenvolver o país por intermédio de uma reforma industrial capitalista profunda, enterrar o regime czarista, e só depois a classe operária protagonizaria uma revolução na esteira do comunismo. Os bolcheviques, que tinham como líder maior Vladimir Ulyanov, conhecido como Lenin, propunham uma alternativa diferente daquela sustentada pelo marxismo ortodoxo. Para Lenin, a revolução poderia ser acelerada em um país sem quadros econômicos com alto desenvolvimento capitalista, como era o caso da Rússia. Essa aceleração poderia ser operada e protagonizada por uma aliança entre a classe operária e os trabalhadores rurais, e ambos receberiam a orientação de um comitê revolucionário, formado por intelectuais e por dirigentes partidários. Após as rebeliões e greves iniciadas em 1905, o Império Russo procurou articular-se com os liberais para tentar promover reformas que beneficiassem camponeses, operários e burgueses. A saída para isto foi a criação da Duma, isto é, a Assembleia de Representação Popular. Enquanto isso, havia também o processo de organização política dos trabalhadores em torno dos sovietes, isto é, conselhos deliberativos, que foram extintos após a retomada da ordem pelo czar
e que só voltariam a ter destaque em 1917. Com a entrada da Rússia em mais uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, o poder do czar Nicolau II começou a ficar ainda mais debilitado. Em fevereiro de 1917, uma junção de manifestações, greves e vários atos de insubordinação por parte de camponeses, operários e militares por toda a Rússia provocou a queda do czar e o fim do império. Esses acontecimentos ficaram conhecidos como Revolução de Fevereiro. Seguiu-se, a partir desses acontecimentos, o que alguns historiadores denominaram de etapa democrático-burguesa, constituída de um governo provisório, resultante de uma aliança entre o soviete de Petrogrado, que era controlado por trabalhadores e militares, e um poder central controlado pela burguesia liberal. Essa aliança, entretanto, logo se tornou frágil. A dualidade dos interesses burgueses e proletariados acirrou-se nos meses seguintes. Um dos principais pontos de divergência entre os dois comandos era a continuação da presença da Rússia na guerra, defendida pelo governo provisório e repudiada pelo soviete de Petrogrado. Em abril de 1917, Lenin encaminhou aos bolcheviques as teses ou propostas que retirariam a Rússia da guerra e dissolveria o governo provisório. Em outubro de 1917, Lenin e Trotsky comandaram a Revolução Bolchevique, que depois passou a ser denominada de Revolução de Outubro. A primeira tática da Revolução Bolchevique foi o chamado comunismo de guerra, usado sobretudo na luta do Exército Vermelho, liderado por Trotsky, contra o Exército Branco, de matriz conservadora e contra-revolucionária. De 1919 em diante, a ofensiva bolchevique passou ao plano político e, sobretudo, político-econômico, com a criação da nova política econômica desenvolvida por Lenin em 1921. O governo de Lenin assentou as bases do que seriam as repúblicas soviéticas. Mas tudo isso deixaremos para o próximo episódio. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Você acabou de ouvir o canal Historiofilia, o canal dos amantes da história.